Olá, meu aluno, minha aluna. Bom estar com vocês novamente aqui para darmos início a esse nosso curso de Hermenêutica Teológica. Muito bem, antes de iniciarmos a pesquisa hermenêutica que nos propomos e para cumprir plenamente os objetivos deste curso, faremos então aqui um breve panorama histórico que abrange aproximadamente 400 anos entre a época de Malaquias e o ministério de Jesus. A Palestina, também chamada Terra Santa, foi primitivamente dada a Abraão por Deus como herança para ele e sua posteridade, através de Isaque e Jacó, sob a condição de servi-lo fielmente e só a ele prestar culto como o único e verdadeiro Deus. Entretanto, discórdia e apostasia fizeram com que ocorresse uma dispersão da casa de Israel e 10 tribos foram levadas em cativeiro para os países do norte. Isso aconteceu cerca de 722 a.C. Também os judeus foram levados para a Babilônia no ano de 587 a.C., de onde alguns retornaram aproximadamente no ano de 530 a.C. De acordo com os escritos de Malaquias, cerca de 400 anos antes de Cristo, apenas alguns remanescentes da casa de Israel ainda viviam na terra de Canaã, principalmente da tribo de Judá, cercados por tribos gentias e uns poucos hebreus apóstatas dispersos. Este ponto da história encontra o povo da promessa vivendo sob o jugo do quase tolerante governador do Império Medo-Persa. Alguns séculos depois, entrou em cena um novo poder, Alexandre, que recebera a educação filosófica de Aristóteles, filho e sucessor de Felipe, rei da Macedônia, que continuou o processo de fusão das cidades-estados grego iniciado por seu pai. Com seus exércitos, ele subjugou com êxito os persas, egípcios, sírios, babilônios e outros povos, criando um novo império naquela parte do mundo conhecido, onde ocorreram a maioria dos eventos históricos do Novo Testamento. Os judeus encontravam-se agora sob o domínio de um novo senhor, e os mais fiéis, de modo geral, se indignavam com as mudanças que os usurpadores gentios haviam provocado em seu estilo de vida. Com a morte de Alexandre, que não deixou herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, ficando Ptolomeu governando o Egito e o sul da Síria, e Antígono reclamando a maior parte do norte da Síria e oeste da Babilônia. Seleuco I derrotou Antígono e iniciou uma batalha para controlar a Palestina, estrategicamente situada, colocando os judeus na posição delicada de estarem sujeitos, primeiro a um dos poderes e depois do outro. Os judeus não somente sofriam sob esse penoso tumulto político, como tal circunstância gerou considerável desunião entre os mesmos judeus. Alguns tentavam aliviar sua posição insuportável participando integralmente da cultura popular grega, enquanto outros procuravam, com o mesmo zelo, manter sua peculiaridade e isolamento a todo custo. O resultado de tudo isso foi um povo dividido. Um século após a morte de Alexandre, cerca de 200 anos antes de Cristo, a Síria controlava firmemente a Palestina. Antíoco IV Epífanes, aborrecido por sua incapacidade de derrotar o Egito, retorna então a Jerusalém com a firme determinação de submeter os judeus às práticas religiosas do seu reino. O judaísmo foi completamente banido. Possuir ou ler a Torá, livro sagrado dos judeus, tornou-se crime,
tendo como punição a morte. Foram proibidas a observância do sábado e da circuncisão. As muralhas de Jerusalém foram destruídas e milhares de seus habitantes foram mortos e outros milhares vendidos como escravos. O templo foi convertido em um santuário dedicado aos deuses do Olimpo. No altar foi colocada uma imagem de Zeus e sacrificado um porco em honra do falso deus. Tais atrocidades, juntamente com outras práticas ultrajantes, eram cometidas com o propósito premeditado de embaraçar os judeus, profanar sua religião e desencorajar a observância da lei judaica. Contudo, embora tudo isso estivesse ocorrendo, o Senhor Deus não havia esquecido o seu povo. De uma forma milagrosa, os judeus e sua religião conseguiram sobreviver a essas atrocidades. As circunstâncias odiosas criadas pelos opressores foram grandemente responsáveis pela revolta dos Macabeus, uma família judaica que liderou o povo e teve êxito em expulsar os sírios dali. A partir dessa época, os judeus começaram a desfrutar de uma falsa independência que durou aproximadamente 100 anos, de 166 AC a 63 AC. A pressão helenizadora dos sírios parecia haver transformado os judeus num povo resistente, capaz de preservar a sua identidade entre as nações em que foram dispersos. Quando a liderança macabeia se transformou numa entidade política corrupta, a Palestina, através de intrigas políticas, ficou novamente sujeita a um império estrangeiro, Roma, que logo fez o povo judeu sentir sua tirania através da designação de homens ambiciosos e cruéis. Herodes o Grande, sucessor de seu pai, Antipar, era indumeu, de linhagem gentia, e exerceu sobre eles uma forte liderança sobre os judeus. Herodes manteve sua posição muitas vezes à custa da vida de outras pessoas, inclusive da própria esposa e de alguns de seus filhos. Foi ele quem ordenou o massacre das crianças judaicas em Belém, por ocasião do nascimento de Jesus Cristo. Após a morte de Herodes, o Grande, seu domínio palestino foi dividido em 3 partes. Na época do ministério de Jesus, essas áreas eram governadas por Herodes Filipe, Itureia e parte nordeste da Galileia. Herodes Filipe era filho de Herodes o Grande. Foi um governador relativamente tolerante. Pôncio Pilatos, procurador romano na Samaria, Judéia e Idumeia. Pôncio Pilatos teve participação direta no julgamento de Cristo. E Herodes Antipas, que governou a Galileia e Pérea. Também ele era filho de Herodes o Grande. O seu nome aparece no Novo Testamento em conexão com o julgamento de Jesus. Antes desse acontecimento, fora ele responsável pela prisão e morte de João Batista. Os acontecimentos desse período contribuíram muito para explicar a necessidade sentida pelos judeus para a vinda do Messias há tanto tempo profetizado. Eles não viam nenhuma esperança de dignidade nacional, a não ser através de uma salvação política espetacular pelas mãos de um poderoso Salvador. Jesus veio oferecendo-lhes algo muito mais glorioso do que a salvação nacional. Ele veio oferecendo uma indescritível felicidade e paz que poderia ter entrado no coração de cada judeu se tivessem reconhecido em Jesus Cristo o Messias, além de participarem com grande alegria do estabelecimento do reino de Deus na terra. Muito bem, e assim nós chegamos aqui ao final desta primeira videoaula que estamos colocando aqui
no nosso curso de hermenêutica. Fizemos esse breve panorama histórico para que possamos entender melhor e lá na frente, quando começarmos a entrar na parte hermenêutica propriamente dito, que é da interpretação dos textos sagrados, então, para que nós possamos entender melhor todo esse panorama, todo esse cenário, é necessário que entendamos todo o conteúdo histórico, os fatores históricos. Na próxima aula, eu estarei de volta com vocês, trazendo aqui para discutirmos aqui o cenário político do início do cristianismo, que também é muito interessante. Eu aguardo vocês, a todos um bom estudo e até a próxima aula, se Deus quiser.